Aprenda de uma vez por todas como ter um comercial efetivo de vendas e aumente as suas vendas sem precisar aumentar os seus custos com marketing. Como ter um comercial efetivo de vendas e como que você vai transformar os seus leads em VGV, tá? Para você vender mais imóveis com esse espaço simples. O meu objetivo aqui é ser bem prático, bem didático. Tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo você já consegue aplicar agora dentro do seu comercial e aumentar as suas vendas sem que você precise necessariamente aumentar o volume de leads. Lógico que você precisa ter uma captação, uma atração que seja constante e que ela nunca pare de captar leads. Mas o ideal aqui é que você não precise aumentar a sua atração, tá? O meu objetivo é fazer com que você aumente o percentual que você converte no seu WhatsApp, no seu ponto principal de conversão, sem que você precisa aumentar os seus custos de marketing para atrair mais leads, beleza? Então, antes de tudo, o que você precisa fazer, tá? Você precisa aumentar a taxa de resposta do seu WhatsApp. Eu vou te ajudar a converter e também para que você converta essas mensagens, você precisa com que esse fluxo de mensagens seja constante. Então, você precisa que o seu lead ele converse com você, precisa gerar essa interação, tá? Então, como que você vai trabalhar isso? Você precisa fazer diferentes abordagens dentro do seu WhatsApp. Ficar sempre naquele atendimento monótono, onde só você fala, onde só você apresenta, ficaria muito maçante, o cliente não tende a responder esses tipos de atendimento. O que você precisa fazer nesse caso, tá? Para que você faça diferentes abordagens. Primeira abordagem que você pode fazer, apenas de você enviar o nome do lead, um ponto de interrogação, porque ele não vai lembrar quem você é. Isso é muito importante ressaltar, tá? Como ele não vai lembrar de fato quem você é, ele pode lembrar o anúncio que ele converteu, ele pode lembrar até mesmo que ele quer comprar um imóvel, mas ele não lembra exatamente quem entrou em contato com ele, porque essa informação, se você não ficar falando sempre com esse lead, ela desaparece, ela se perde e o lead se distrai, então você precisa ficar buscando abordagens diferentes. Dentro dessa abordagem, você vai mandar o nome do lead e um ponto de interrogação, a fim de que ele tenha curiosidade para saber quem é que está mencionando o nome dele no WhatsApp dele, lembrando que ele não recorda quem é você. Um outro modelo de abordagem é você vir com uma oportunidade diferente e você mandar essa oportunidade por áudio para que ele tenha que escutar essa oportunidade para ele entender e gere essa curiosidade. Você mandar um vídeo para que ele tenha que assistir esse material para que ele entenda essa oportunidade. Ou até mesmo você pode marcar uma ligação com ele para apresentar essa oportunidade. Então, sempre você intercalando ali entre um áudio, um vídeo, marcar uma ligação com ele para fazer esse tipo de apresentação, é o que seria mais ideal para que você tenha diferentes abordagens, perfeito? Para você aumentar a taxa de resposta. Por enquanto, estamos na taxa de resposta. Outro ponto, intercalar o ponto de contato. O que seria isso, né? Você vai trabalhar com ligação, WhatsApp, e-mail e outros pontos de contato que você achar conivente, tá? Então é importante que você intercale o ponto de contato, porque nem todo lead quer converter aonde você vai chamar ele. Talvez alguém queira o WhatsApp, alguém queira a ligação, alguém queira o e-mail, e você precisa estar presente nesses pontos de contato. E o outro ponto é que você seja interessante, tá? Porque ele tem que se interessar pelo que você vai falar para ele tem que querer aquilo que você está apresentando para ele e causar esse desejo em cima do seu produto, tá? Para que ele converse com você a fim de que ele quer aquilo de fato. Não apenas te escute porque você é um vendedor que está no WhatsApp dele. Então você precisa ser interessante, você precisa trabalhar mecanismos para que o seu imóvel fique cada vez mais atrativo para que ele faça a compra. Beleza, então agora a gente tem um lead que responde, a gente tem um lead que interage e vamos agora trabalhar com esse lead através de 4 pontos principais, tá? Que é a descoberta, reconhecimento, avaliação e compra. O que seriam essas 4 fases, tá? A fase do atendimento é a fase que o lead está na sua jornada de compra. E você tem que identificar, através da conversa com esse lead, medir como se fosse um termômetro mesmo a temperatura desse lead, no caso, o nível de consciência. Tá? O seu papel você vai ser um guia através desses níveis de consciência. Então vamos lá, sem muita enrolação, o que seria essas etapas na prática? Primeiro é a etapa da descoberta. Esse é o momento inicial, quando ele descobriu ou pensou sobre a possibilidade de comprar um imóvel por necessidade ou desejo. Ele não sabe o tipo de imóvel que ele quer, se ele quer casa, se ele quer apartamento, ele não sabe o preço, nem onde e nem como ele compra, e nem quando ele vai fazer essa compra. Então você vai ter que descobrir junto com ele, demonstrar para ele as oportunidades que tem no mercado com base nos recursos próprios do cliente, para que ele consiga fazer essa compra. Então você vai ter que pegar ele pela mão mesmo e demonstrar
dentro do mercado tudo que tem de oportunidade para ele. É um lead que você vai ter que trabalhar muito, que você vai ter que ter diversos pontos de contato, que você vai ter que testar bastante a abordagem. Esse lead, no momento da descoberta, é quando você vai trabalhar essa taxa de resposta. E aqui nesse caso, você tem total abertura para começar a ser interessante e gerar uma conexão com esse cliente. Então, aqui é o momento da descoberta dele, é que ele vai também descobrir que você é a pessoa ideal para ele estar fazendo essa compra. Perfeito? Então, esse é o momento da descoberta. O segundo ponto é o momento do reconhecimento, é o momento da pesquisa, é onde ele, com base nos recursos próprios, ele começa a definir qual tipo de imóvel ele quer, até qual preço ele consegue comprar, e o mais importante, ele está começando a dar razões para justificar o emocional dessa necessidade ou desejo dele. Então vamos lá, como que é esse jogo da razão explicar a emoção? Primeiro ponto de uma compra, a primeira necessidade, o primeiro desejo, a primeira vontade em cima de uma compra, de qualquer coisa, além do imóvel, tá? Ela vem através de uma emoção, ela vem através de algo que seja tanto uma emoção boa quanto uma emoção ruim nesse caso, tá? Então a pessoa primeiro ela sente a necessidade, primeiro ela sente o desejo, primeiro ela sente a ambição de morar em um local melhor, de morar próximo ao serviço, de morar em uma localização privilegiada, de ter mais espaço dentro da casa dela, ou até mesmo ter mais segurança, ter mais lazer. Então tudo vem através de uma emoção. Nesse momento do reconhecimento, ela está buscando razões para justificar o emocional dela. Então, nesse caso, ela quer comprar uma casa de meio milhão. Ela quer comprar uma casa de meio milhão e ela está muito eufórica ainda com aquilo. Aquilo ainda está muito na camada da emoção com ela. No momento do reconhecimento, ela está buscando razões que podem atrapalhar ou ajudar ela a comprar esse imóvel, como, por exemplo, entrada, quanto que eu recebo por mês, quanto que vai ser o valor da parcela, como é que funciona o projeto de compra, se ela for comprar na planta, quanto que ela tem que pagar durante as obras, quanto que ela monta o fluxo de pagamento. Então a gente tem todos esses porquês, tá, aí no meio, que ela vai explicar através da razão. Nesse momento, você tem que manter ela ao máximo na emoção, entendeu? Você tem que manter ela ao máximo na emoção até que ela feche a venda. Você vai ter que conduzir essa pessoa a sempre estar vendo o lado mais emotivo daquilo que ela quer fazer, para que a razão em nenhum momento atrapalhe ela a comprar. Você vai deixar a razão dominar quando? Quando você vê que aquilo vai ajudar ela. Quando ela começar a pensar na razão, ela falar, pô, mas eu tenho essa entrada, então faz sentido. Aí você fala de entrada com ela. Quando ela falar que a parcela ela consegue, você fala de parcela com ela, para fazer com que ela entenda racionalmente que a emoção dela começa a fazer sentido. E você não pode deixar a razão dela atrapalhar. Então você tem que identificar quando ela chegar nesse momento. Talvez ela chegue em você nesse momento. Talvez no momento de reconhecimento você foi o primeiro anúncio que impactou ela. Porque nesse começo, o que a gente trabalha, né, nesse começo de reconhecimento? A pessoa normalmente ela não converte em um anúncio, não é um anúncio que virou atrativo para ela, porque ainda, como eu disse, está na camada da emoção. Quando a gente desce para a camada de avaliação, que é o que eu vou explicar abaixo, é quando a pessoa começa a converter em anúncio. E aí o trabalho começa a virar mais racional, porque você tem que mandar coisas que cabem dentro do orçamento dela. Então, no momento de reconhecimento, é aquele jogo do comercial que você vai trabalhar o emocional da pessoa para que ela feche a venda com você. Terceiro ponto, sobre a avaliação, tá? Ele já foi impactado por anúncios e provavelmente já converteu em alguns. Ele já sabe o tipo do imóvel e o preço. E nessa fase você deve ter muita atenção, porque aqui ou o lead vai para cima ou ele vai para baixo. Ou ele volta para o reconhecimento ou ele compra com outra pessoa. Então qual que deve ser o seu cuidado aqui? Fazer com que ele não regrida e nem que ele compre com outra pessoa. A compra tem que ser feita com você, tem que ser feita ali no comercial. Então, o seu atendimento com ele tem que ser diferenciado pra caramba, tem que ser outra coisa, ele tem que sentir que você tá falando exatamente o que ele quer ouvir, o que ele deseja, o que ele tem vontade de ter, o que ele quer comprar. Porque aqui ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe quanto ele quer e o que exatamente ele quer e onde ele quer. Então você vai apresentar para ele que você tem onde, quando, na hora que ele quiser, você tem ali o que ele precisa. E é de você que ele vai comprar, é você que ele vai procurar. Então na avaliação você tem que estar ali junto com o cara. Ó, eu tenho esse apartamento, tenho essa casa, tenho essa oportunidade, tá dentro do seu orçamento, a gente consegue estar marcando uma visita na hora que você quiser, tá, tem flexibilidade de horário, flexibilidade de pagamento, então é a hora de você apresentar os bônus para ele. E o porquê ele deve fazer isso com você. Por que você é a melhor opção de compra?
Sempre que você for fechar uma coisa na avaliação, você tem que pensar: "Eu vou atender ele de uma maneira que ele entenda que eu sou a melhor opção". E aí como que você vai saber que você é a melhor opção? Respondendo essa pergunta para você mesmo. Por que você é a melhor opção para o seu lead? Por que alguém deveria comprar uma casa com você e não com outro corretor? E é desse modo que você vai trabalhar com o seu lead no comercial. E aí, aqui na compra não tem segredo, tá? A compra é venda, faz-me rir, bufunfa, din-din, money, budget, conversão, comissão. Chame do jeito que você quiser, VGV, pagamento no final do mês, ganha-pão. É aqui agora que fecha a venda. O trabalho é feito na avaliação, no reconhecimento e na descoberta. A compra, se você fez um excelente trabalho, o cliente vai comprar. Se você esteve junto com ele a todo momento, o cliente vai comprar. É igual em qualquer coisa da vida, tá? Você faz tudo no treino. Na hora do vamos ver tem que estar foda, e é a hora da compra, é a hora da venda, é a hora que você que mostra para o seu lead que você foi a melhor opção e que você concretiza tudo aquilo que vocês têm conversado no WhatsApp. Então vamos lá, dentre todas essas fases, tá? Como eu falei, você será o guia e utilizará de meios para finalizar o seu objetivo com o maior número de pessoas. Essas 4 etapas, o que você vai fazer para você ser um guia? Você vai ter que identificar como é que esse lead está. E você só vai conseguir identificar a temperatura desse lead, em qual fase ele está, atendendo ele de fato. Então vamos lá, atividade prática para você já fazer no seu WhatsApp, ok? Faça mais de 7 tentativas de contato por lead. Chega de atendimento raso. Você vai entrar de cabeça mesmo e vai entender o lead por lead. Separa o máximo de leads que você consegue fazer atendimento e dá o melhor atendimento para o máximo de pessoas que você consegue. Não queira ter mais de 100, mais de 150 leads se você não aguenta conversar com todos de uma maneira boa. Faça o melhor atendimento com o máximo de pessoas que você consegue atender. Perfeito? Então vamos estipular um número aí de 50 a 40 leads. Você vai fazer 7 tentativas de contato no mínimo com esses leads. Ok? Separe um dia da semana para fazer follow-up com toda a sua base. O que seria essa base? Tá? É todo mundo que você não está conversando ativamente. As pessoas que estão conversando com você, que estão ativamente te atendendo, estão te entregando informações que você está solicitando, você não precisa fazer follow-up com elas diretamente, tá? Porque você está conversando com elas diariamente. Com quem que você vai fazer follow-up? Com toda a base que já demonstrou interesse e que está com você no WhatsApp. Você vai fazer diferentes abordagens com ela. Então, voltando lá no início, o que você vai fazer antes de tudo? Fazer diferentes abordagens, intercalar os pontos de contato e ser interessante. Isso você pode fazer muito bem no follow-up. Então, o que você vai fazer no follow-up? Você vai separar um dia da semana para fazer o follow-up com toda a sua base. E você vai priorizar quarta e quinta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, que é o melhor horário e o melhor dia para você estar entrando em contato com o seu cliente. Outro ponto interessante, você vai intercalar os pontos de contato entre ligação, WhatsApp e e-mail. Sempre bato nessa tecla porque o lead nunca vai querer ser atendido necessariamente por onde você chama ele. Você vai atender o lead pelo ponto de contato que mais convém a ele, porque é ele que vai te pagar, certo? E outro ponto é escute mais e fale menos, tá? Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer o lead falar? Você precisa aprender a fazer as perguntas certas para o seu lead. Você precisa fazer as perguntas certas no comercial para que ele fale com você. E ele vai falar ao ponto de você tirar todas as informações necessárias para que você venda para o motivo dele, que você venda para tudo que ele falou. Perfeito? Para que você entenda mesmo a fundo o que você precisa falar para ele, para que ele fale para tudo para você e você venda para tudo que ele te pontuar. A gente tem uma consultoria de perto chamada Comunidade Conexão Imobiliária, onde você pode aplicar tudo isso que eu te falei, aprender a reconhecer a descoberta, reconhecimento, avaliação e compra e estar fazendo um comercial efetivo de vendas e também trabalhar a atração, a sua máquina de geração de leads, ter ela de maneira totalmente otimizada. Se você quer conhecer um pouco mais, entre em contato comigo pelo número abaixo, aplica tudo isso que a gente te passou aqui agora, tá? Porque é a maneira mais prática de você estar gerando o máximo de resultado no menor período de tempo. Você vai ver que faz toda a diferença você ter um comercial efetivo de vendas.